Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias sobre o quê? Sobre o agronegócio, essa coisa maravilhosa que faz nosso país girar. E como programa de tradição, eu tô aqui com o meu cafezinho, só que sem minha caneca de tradição, porque alguém roubou ela antes do programa. E vamos aos índices, começando com a soja em Chicago, que o contrato para maio ficou a 10,30 dólares por bushel, enquanto no Paraná, segundo a CPEA, ficou a R$ 135 por saca de 60 quilos e no Porto de Paranaguá a R$ 133,30. Lembrando, pessoal, que esse programa é gravado na quinta-feira, ou seja, a gente tem os índices de ontem. Então, Lígia, no domingo, no sábado, na sexta estava diferente. Lógico, a gente está gravando na quinta. Mas continuem comentando, mesmo tendo hater, a gente está feliz. E o milho, em Chicago, o contrato para maio ficou a 4,41 dólares por bushel, enquanto em Paranaguá, segundo a CPEA, ficou a R$ 69,94 por saca de 60 quilos. Em Santos, ficou a R$ 68 por saca, uma variação bem pequena. Já com o trigo, nós temos a 5,18 dólares por bushel e em Paraná a R$ 1.567,66 por tonelada. E no Rio Grande do Sul, R$ 1.465,32 por tonelada. Conta aí pra mim se vocês gostaram dessa comparação entre estados, eu acho que ficou legal. E nós temos aqui o nosso queridíssimo cafezinho arábica a R$ 2.582,77. Quem planta café tá feliz, tá não, Luiz? Enquanto agora nós temos o nosso queridíssimo boi gordo a R$ 318,85 arrobas à vista, segundo também o CPEA. E agora, para as notícias da semana, nós temos a nossa queridíssima feira AgriShow terminando com 14,6 bilhões em intenções de negócios. Palmas para a AgriShow. Sensacional, você tá doido. A 30ª edição da AgriShow terminou nesta sexta-feira em Ribeirão Preto. Ao todo, passaram pelo evento 197 mil visitantes. Infelizmente, eu não fui uma delas. E o volume estimado em intenções de venda, somente de máquinas agrícolas e implementos, chegou a mais de 14 bilhões de reais, um crescimento de 7% em relação ao ano passado. Sensacional. Segundo a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, os expositores que atuam nos setores de café, cana-de-açúcar e citros registraram um desempenho acima da média. Além dos negócios, a feira também foi palco de lançamentos tecnológicos. Entre os destaques, sistemas de pulverização seletiva que usam câmeras e algoritmos para reduzir o uso de defensivos em até 60%. Ou seja, é bom para o meio ambiente e é bom para o produtor rural, já que a gente diminui o descarte, entre aspas, do defensivo ali nas áreas específicas. É lógico que isso não vai chegar para todo mundo porque é um preço mais não tão acessível, mas em alguns anos a gente espera que todos nós consigamos ter acesso a esse tipo de tecnologia. Já na área internacional, a China e a Itália tiveram o maior destaque, apresentando componentes e tecnologias, embora com pouca atuação industrial direta no Brasil. E a próxima edição da AgriShow já tem data marcada. Será do dia 27 de abril a 1º de maio de 2026. Renato, vamos nessa, não é possível, tem um ano para você programar. E agora nós temos a nossa queridíssima, maravilhosa Princesa Expo Zebu 2025 movimentando 200 milhões de reais em Uberaba. Outra feira que vai ter espaço no programa de hoje é a Expo Zebu. O principal evento da pecuária nacional bateu o recorde de 200 milhões de reais em negócios durante a 90ª edição em Uberaba, em Minas Gerais. Um aumento de 3,44% se comparado à edição do ano passado, ou seja, mais um aumento. Apesar de não ter ocorrido a venda de um animal por cifras milionárias, o preço médio por cabeça negociada foi superior ao dos últimos anos. A cotação do boi, segundo o CPEA da Exalc USP, está em R$ 318,85 por arroba, comparado aos R$ 231,10 do ano passado. Além disso, o número de animais expostos na Expo Zebu cresceu 20%, totalizando 2.500 animais. No total, cerca de 4 mil animais participaram de julgamentos e leilões. E a gente teve o nascimento de um bezerrinho lá também, foi super legal, de uma vaca super bem conceituada na genética brasileira. Eu não lembro o nome, mas eu achei muito interessante ter esse nascimento lá. Coroou, de fato, a Expo Zebu desse ano. No Brasil, 8 em cada 10 cabeças de gado são de raças zebuínas, como Nelore, Gir, Guzerá, Brahma, Indo-Brasil, entre outras, tanto em forma pura quanto cruzada. O zebu se adaptou muito bem aos diferentes biomas do país e é valorizado pela genética, com boa produtividade para carne e leite. De acordo com Luiz Antônio Josaquian, superintendente técnico da ABCZ, o avanço genético do gado brasileiro nas últimas décadas colocou o país em um patamar mais elevado globalmente, com um banco de dados genotípico expressivo e programas de melhoramento eficazes. Em 20 anos, o peso médio do gado abatido aumentou 14%. Já o peso dos bezerros desmamados subiu 12% em 10 anos. Isso é maravilhoso. A produção de carne por hectare também cresceu 36%, ou seja, dentro de 1 hectare a gente conseguiu um crescimento de 36%, cara, o que consolidou o Brasil como líder mundial na produção de carne. A gente movimentando esse país.
E agora nós temos a JBS investindo 216 milhões em 4 unidades de Santa Catarina. A JBS, então, vai investir 216 milhões de reais em 4 unidades em Santa Catarina. Os recursos serão destinados à modernização e ampliação da unidade de processamento de suínos em Itapiranga, de uma granja em Bom Retiro, e das unidades de processamento de aves de Itailópolis e Nova Veneza. O maior aporte será na planta de Itapiranga, que vai receber 98 milhões de reais. Com isso, a unidade terá sua capacidade ampliada para abatimento de até 600 suínos por dia. Em Bom Retiro, serão investidos 89 milhões de reais para a construção de uma nova granja voltada à produção de matrizes. Na unidade de Itaiópolis, serão destinados 15 milhões de reais para a modernização da planta de aves, com foco na melhoria do mix de produção. Já em Nova Veneza, a unidade de aves vai receber 14 milhões de reais. O objetivo é aumentar a velocidade de processamento, ampliando a capacidade em 38 mil aves por dia. É muita coisa, cara. E agora nós temos uma IA, a startup quer reinventar o manejo de gado no Brasil. A startup gaúcha Instabov, sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está se preparando para uma nova rodada de captação de investimentos, prevista para meados de 2025. O objetivo é claro, ampliar a produção e a comercialização de seus dispositivos de monitoramento de gado, entre eles um colar inteligente já em operação. E agora, um brinco eletrônico de baixo custo, inclusive esqueci de colocar brinco hoje, que promete revolucionar o setor. A meta é acelerar a presença da empresa em confinamentos e propriedades de pastejo intensivo. A ideia do negócio surgiu de uma dor real. Em 2014, depois de perder animais para o roubo na fazenda da família, em Santiago, o engenheiro Fernando Moraes decidiu usar seu conhecimento técnico para criar uma solução. Junto com 3 amigos de infância, todos engenheiros com vínculo no campo, ele desenvolveu uma primeira versão rudimentar de um colar rastreador. Com o tempo, essa ideia evoluiu. Hoje, o produto é um sistema com GPS e sensores de movimento, conectado a um aplicativo com inteligência artificial embarcada. Desde o início de 2023, o colar vem sendo comercializado e já está presente em propriedades de 8 estados brasileiros e também no Uruguai. Com base nessa experiência, a Instabov lançou um novo produto, um brinco inteligente, com preço de R$ 45 por unidade e mensalidade de 99 centavos. É muito barato, cara. Nossa, é menos do que uma caixa de Heineken. O objetivo é permitir o monitoramento em massa dos rebanhos. Sensacional! O brinco coleta dados de movimentação dos animais e transmite para antenas instaladas em pontos estratégicos da fazenda, como currais, bebedouros e coxos. Essas antenas têm alcance de até 8 hectares e funcionam mesmo sem conexão em tempo real. Os dados podem ser carregados depois, inclusive com o uso de amplificadores 3G. O sistema oferece 3 camadas de informação. A primeira é um algoritmo comportamental, que detecta anomalias como doenças, partos ou mortes. Analisando, por exemplo, se um boi que normalmente caminha 7.000 passos por dia passa a dar apenas 500. A segunda camada é a IA generativa, que executa ações automáticas por comando, como listar animais por peso, idade ou movimentação. E a terceira é a IA conversacional. Nela, o produtor pode interagir por voz, pedindo uma contagem de animais ou um relatório enviado por e-mail. Com o brinco, o produtor sabe quantos animais tem, se algum sumiu, se algum foi confiscado pelos fiscais do Sarney. Quem não conhece a história, o Sarney já mandou confiscar gado no fácil, gente. Segundo o Moraes, não o Moraes, o cabeça de desodorante, é o Moraes, o da IA. O Lorde Voldemort não é ele, não. O maior problema hoje não é mais o roubo, e sim a falta de controle de estoque animal. Muitos acham que tem 1000 cabeças, mas só descobrem que estão com 980 na hora da venda. O brinco resolve isso em tempo real, com um custo mais baixo e maior potencial de escala do que o colar. A solução é ideal para confinamentos e pastagens intensivas. Sensacional e muito, muito, muito barato. E agora, para nossa última notícia, nós temos a Komatsu, que com 300 milhões vai ampliar a produção no Brasil. Enquanto o mercado de máquinas enfrenta retração em alguns segmentos, há um setor que vem crescendo de forma consistente no nosso país. É o da chamada linha amarela, que inclui escavadeiras e carregadeiras, tradicionalmente usada na construção, mas com presença cada vez maior no agronegócio. É o caso da japonesa Komatsu, que espera dobrar neste ano o seu mercado no Brasil. Para isso, vai realizar investimentos na ordem de 300 milhões de reais. Entre as ações estão a abertura de uma nova unidade em Paraupebas, no Pará, a construção de uma nova planta em Contagem, Minas Gerais, e a ampliação da capacidade produtiva na fábrica de Suzano. Inclusive, é nessa planta que será nacionalizada a produção da carregadeira WA-150, um equipamento versátil que pode ser adaptado para o transporte de feno, grãos e algodão. Sensacional! Outro setor com atenção especial é o de cana-de-açúcar, além da divisão florestal, em que o Brasil já é o principal mercado da Komatsu no mundo. Apesar da quebra de safra no Mato Grosso e
e de desafios climáticos em 2024, que não foram poucos, a empresa prevê crescimento de até 8% no agro neste ano, contra um avanço de 3 a 4% nos demais negócios. É o agro dominando tudo. E o cenário internacional também abre oportunidades. Com as tarifas impostas pelos Estados Unidos, a Komatsu vê espaço para aumentar as exportações a partir do Brasil, já que o país recebeu uma taxa de apenas 10%, menor do que os outros concorrentes. Ou seja, é a guerra comercial continuando a favorecer nosso país. Gente, esse foi o seu Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do agronegócio e, como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E eu espero que vocês estejam o quê? Tomando aquela cervejinha, fazendo aquele churrasquinho em família, ou tomando um teras também vai bem, e aproveitando muito o seu domingão. E ó, falta só 34 pessoas pra gente bater 6 mil inscritos. Então curtam, compartilhem e comentem. Tô com saudade de vocês conversarem comigo. Beijo enorme, bom domingo pra vocês. Fui!